Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Hoje estamos discutindo os riscos da aquisição de imóvel em contratos de gaveta e também estamos discutindo como regularizar o seu imóvel. Neste bloco eu deixei uma questão aqui para a nossa entrevistada, que é a juíza Renata Bonfim Pacheco, que substitui na 27ª Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte, a respeito do crescente número de ações de consumidores insatisfeitos com construtoras no atraso na entrega dos seus imóveis. Qual que é a situação? A situação ela está ficando bem complicada. Existem muitas ações nas varas cíveis de Belo Horizonte envolvendo empreendimentos imobiliários que não estão sendo entregues a tempo e a modo. Muitas vezes não estão sendo entregues definitivamente. De forma alguma, De forma alguma. Então, é mais uma questão que o consumidor, o cidadão, precisa tomar muito cuidado na hora que ele for fazer a aquisição, muitas vezes, do seu primeiro imóvel, o sonho da casa própria, de saber a condição financeira desse empreendimento, dessa construtora. Mas como que pode fazer isso? Bom, vamos colocar uma forma bem prática. Se eu fosse comprar um imóvel na cidade de Belo Horizonte, eu procuraria, junto aos órgãos de defesa do consumidor, saber se aquela construtora é idônea, se ela já tem muitas reclamações nesse nível. Nós podemos até consultar o próprio site do TJMG. Existe um cadastro negativo nesse sentido? Não é bem um cadastro negativo, é mais uma questão de que o processo é público, o processo civil, via de regra, ele é público. Então, é fácil saber se aquele empreendimento está tendo problemas de entrega dos imóveis. E o próprio mercado, ele conduz a esse tipo de informação. Uma pessoa vai falando para outra, adquiriu um imóvel de tal empreendimento e não foi entregue até hoje, tive que entrar na justiça, vou pedir meu dinheiro de volta. É uma questão de segurança mesmo. Mas nos casos mais comuns, doutora Renata, algumas construtoras alegam que no contrato existe lá uma cláusula que de tolerância, de carência de 180 dias, 6 meses. Isso é um argumento sustentável? Olha, a cláusula existe, eu mesma em muitas ações desse gênero já avaliei esse tipo de cláusula. Ela é válida do momento em que foi pactuada entre as partes, só que o que nós estamos vendo na prática é que os 180 dias já foram extrapolados de muito mais do que isso. Muitas vezes o imóvel já está há 2, 3 anos para ser entregue e não foi entregue ainda. 180 dias é uma gota no meio do caos que algumas construtoras estão formando para os seus consumidores. E como lidar com isso? Porque muitas pessoas, não é que isso vai para o judiciário naturalmente, mas as pessoas de repente, quando compram um imóvel nessas condições, já estão pensando de repente em se casar ou de sair do aluguel. Como é que fica essa situação? Tudo isso é visto nas ações. As pessoas têm pedido realmente ao judiciário que rescindir mesmo o contrato, elas não têm interesse mais em adquirir o imóvel e nesse meio tempo um ressarcimento por todos os aluguéis que foram pagos, aguardando a entrega do imóvel. Tem várias reivindicações, tudo isso tem que ser visto caso a caso. De modo geral, as pessoas querem rescindir o imóvel e receber o seu dinheiro de volta. Gostaria que a senhora falasse um pouco agora sobre o direito imobiliário, né, cada vez mais abrangente. Como é que a senhora vê a evolução disso no próprio judiciário? Há uma tendência de termos várias especializadas no tema? Com certeza, isso já é uma reivindicação de muito tempo dos advogados, dos próprios juristas, dos magistrados. As varas cíveis, hoje em Belo Horizonte, eu calculo que cada vara cível, somos em 35, nós devemos ter uma média de uns 10 a 15% de ações envolvendo direito imobiliário. Isso dá em torno de uns R$ 1.500, uns 1.500 processos por juiz, o que nos daria um número de, no mínimo, 50 mil processos no judiciário da comarca de Belo Horizonte. Tudo isso já justificaria a existência de uma vara especializada em direito imobiliário. Muito bem, eu volto a esse assunto, mas gostaria de interrompê-lo para que a senhora pudesse fazer a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. Bom, eu sou uma leitora contumaz e sempre leio 3, 4, 5 livros ao mesmo tempo. Eu gostaria de indicar um na área jurídica que se chama Direito, Economia e Mercados. É um livro de 2 autores, o Armando Castelar Pinheiro, que é um economista, e o Jairo Sade, que é um advogado. Foi uma junção muito boa desses 2 pensadores
porque economia, direito e mercado são temas que se interligam, é uma multidisciplinaridade de temas e os dois foram muito felizes em abordar assuntos que nós, juristas, muitas vezes não levamos em conta. Por exemplo, acabamos de falar do direito imobiliário, que tem muito a ver com o mercado, com valores econômicos, e nós precisamos realmente entender essa junção. Como eu não gosto de ficar só na área jurídica, atualmente eu estou lendo a última obra do Mário Vargas Llosa, que é um escritor latino-americano, ele é do Peru, foi até candidato a presidente uma certa época, é uma referência na literatura sul-americana, e esse livro se chama A Civilização do Espetáculo. Principalmente para os estudantes de direito, eu recomendaria, porque é um livro que fala exatamente da fragmentação do conhecimento, da fragmentação do saber, muitas vezes pela internet, aquela falta de síntese cognitiva. Muitas vezes você lê um texto pela internet e acha que já sabe tudo sobre o assunto, quando na verdade aprender algo demanda muito tempo, muita leitura e muito conhecimento. Esse livro aborda essa situação. Muito bem, boas indicações, obrigado. Doutora Renata, a respeito ainda da questão do direito imobiliário, né? A senhora falou aí dessa questão dessa indicação de leitura que a senhora fez aqui. É importante essa atualização até para o magistrado também, porque a legislação, como é que ela é organizada nesse sentido? Facilita o trabalho do magistrado? Sim, as leis envolvendo direito imobiliário, incorporação imobiliária, a própria lei de locação, elas são muito bem feitas, são até fáceis de serem interpretadas e aplicadas. A questão maior que eu vejo é essa questão da economia mesmo, essa falta de informação que o jurista tem do mercado econômico, de taxas que estão sendo praticadas pelo mercado. Muitas vezes um contrato imobiliário envolve um financiamento, nós não temos então muito respaldo para análise. Claro que a gente conta muitas vezes com perito contábil. Envolve outros campos do direito também. Com certeza, é uma multidisciplinariedade, nós não podemos nos furtar a conhecer esses outros campos. Muito bem, eu conversei aqui com a juíza Renata Bonfim Pacheco, que substitui na 27ª Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte. E conversamos aí sobre os riscos de contratos de gaveta na aquisição do seu imóvel e também como fazer para regularizá-lo. E discutimos ainda os direitos de locação do locador e do locatário. Doutora Renata, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Eu é que agradeço, estou sempre à disposição para contribuir com essas singelas considerações. Muito prazer. Nós que agradecemos, agradeço a você também a participação e se você quiser, participe do nosso sorteio dos 4 livros jurídicos gentilmente cedidos pela editora Del Rey, escrevendo para pensamento@mages.com.br, pensamento@mages.com.br e diga aí a sua mensagem, qual tema você mais se interessou, mais gostou aqui do Pensamento Jurídico, que neste mês completa 500 programas. Bom, ficamos por aqui e até a próxima.